Olá, nós vamos nesse tempo fazer o estudo do GDC e vamos começar com o devocional de hoje, dia 16 de outubro. O tema é a colheita de muitos. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. O texto de 1 Coríntios 3, de 6 a 7, vai dizer: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Que especial, eu e você fazemos parte dessa semeadura, fazemos parte dessa colheita, e como nosso pai, pastor Carlito, sempre nos diz, ninguém faz nada grande sozinho, e é uma realidade, precisa de muitas mãos para realizar. Mas o nosso devocional vai nos lembrar de que quem é mesmo importante em todo esse processo não tem a ver comigo, nem com você, mas tem a ver com o Senhor e aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então Deus pode fazer algo muito grande por meio de pessoas que não se importam com quem for ficar com os créditos. Essa é uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Então o mais importante não é quem vai ficar com os créditos, eu e você. O mais importante é quem vai ficar com os créditos é o Senhor, é Jesus mesmo, né? Jesus ele foi um homem comum, tanto que para identificá-lo, Judas precisou usar um código, que foi um beijo, né? De tão comum que ele era para a época dele. Mas ele mesmo quis que fosse assim, porque o que ele fazia, ele sempre falava: o que eu faço o que meu Pai está fazendo. Ele sempre direcionava a honra e a glória ao Senhor. Então, sua parte no reino é única e pessoal, mas nunca exclusiva. Vamos fazer nossa parte, vamos semear, plantar e colher com alegria pela nossa porção na expansão do reino. Lembre-se de que, para uma grande colheita, é necessário muitos trabalhadores. E é um privilégio para nós, para mim e para você, fazer parte desse reino. Nosso estudo do GDC hoje, o título é A Bênção do Lugar Secreto, baseado no livro do nosso querido pastor Adonias. E no nosso estudo também, querido líder, você vai ver que tem alguns recados importantes. Nós vamos ter a festa da multiplicação, então divulgue isso no seu GDC também, tá bom? Bom, para introduzir então o nosso estudo, começamos com o texto de Isaías 26:3, que vai dizer: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Nós temos algumas perguntas, as pessoas têm algumas perguntas. Talvez você não tenha feito essas perguntas, mas, por exemplo, como que a gente encontra a felicidade? O que é a felicidade? Como que a gente vive satisfeito? A questão não é a pergunta em si, mas aonde nós estamos buscando e procurando respostas. Nós precisamos buscar respostas no lugar correto. Então, o pastor Adonias tem uma frase, ele diz: é mais importante buscar a Deus todos os dias, mesmo porque por alguns minutos, do que buscá-lo apenas uma vez por semana, ainda que por 2 horas. Então, o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser diário mesmo. No carro, lavando a louça, trabalhando, lembrando sempre das promessas e das palavras que o Senhor tem para nós, dia após dia. E Ele tem, e Ele fala conosco todos os dias. Então, para eu e você podermos viver os resultados exponenciais do lugar correto, primeiro ponto, permaneça no lugar em que Deus te plantou. Aqui tem um texto de 1 Reis 17, 1 e 6, você vai poder ler no seu GDC. Mas vai contar a história de Elias, né? Elias ele foi até o rei Acabe, demonstrou uma declaração muito incisiva. Ele diz assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que nem cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes. E foi assim mesmo, não choveu. Logo após isso, o Senhor deu uma orientação para Elias: vai até o Rio Jordão, fica lá, porque eu vou cuidar de você. Os corvos vão levar para você carne, vão levar pão e carne, e você vai beber água daquele riacho. E foi realmente assim que aconteceu. Imagina que os corvos, que são animais que comem carne, levaram alimento, levaram carne para Elias. Então, estar no lugar correto, onde Deus te plantou, e obedecer, não vai faltar nada. Você pode ter essa certeza e essa confiança. Em tempos difíceis para Israel na economia, Elias era suprido por Deus.
aqui está uma grande questão. Nem sempre eu e você vamos entender e controlar as coisas, mas nós precisamos confiar que Deus está no controle e Ele vai cuidar de cada detalhe da minha e da sua vida. Outra frase do pastor Adonias é: quando permanecemos no lugar onde Deus nos plantou, o inferno perde território. É uma verdade. Quanto mais território Deus ganhar através da minha vida e da sua, o inferno vai perder território. E aí tem uma pergunta importante. Você consegue confiar que o Deus que te plantou onde está também pode te sustentar? É uma pergunta para você fazer com o seu grupo também. Segundo ponto, acredite na provisão de Deus. Nós acabamos de ver que Deus proveu mesmo para Elias, né? Nesse ponto nós temos o texto de Mateus 6:25, que vai dizer: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Aí o texto vai dizer, né? Observem as aves dos céus e como Deus cuida de cada detalhe. Se Deus cuida das aves dos céus, que dirá cuidar de mim e de você? Ele não vai deixar nada faltar. Então, quando nós vivemos a experiência de conhecermos e sermos chamados por Deus, nossa vida se transforma. Então, no processo, eu e você vamos aprendendo e vamos sendo transformados pela presença do Senhor e pela confiança e pela obediência. Terceiro e último ponto, valorize lugares comuns. Lucas 10:2 vai dizer: e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Interessante que nós acabamos de ler no devocional que eu e você fazemos parte dessa colheita e precisa de muitas mãos mesmo. E Deus conta comigo e com você. Ele poderia mandar os anjos para fazer esse trabalho? Claro que poderia. Deus é Deus, Ele é poderoso. Mas Ele teve a alegria, o prazer de mandar eu e você, e nós temos esse privilégio e a honra de fazer parte desse reino. É hora de tornar-se uma pessoa corajosa e cumprir bem o chamado de Deus sobre a sua vida. Então, líder aprendiz, essa palavra é para você também. É hora de você, então, ser corajoso e assumir mesmo uma liderança e nos ajudar a cuidar desse rebanho tão grande que precisa mesmo de cuidados. Conclusão, então, Atos 1:4 vai dizer: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus, então, falando a nós, para mim e para você. Se Deus falar para você ir, você vai. Se Deus falar para você ficar, você fica. O mais importante é você estar no lugar correto, na hora certa, no momento certo. Porque Deus vai cuidar de todos os detalhes. Você não precisa, claro, você vai fazer a sua parte, mas você precisa confiar que Deus vai trazer tudo o que você precisa de provisão, de segurança, de proteção. Então, nós temos algumas aplicações, né? Uma das aplicações no final do nosso estudo é ler mesmo o livro Bênção do Lugar Correto, do pastor Adonias Júnior, lançado pela editora Inspire. E também está na livraria. E também não esqueça de já adquirir o seu devocional do ano que vem, de 2024, Experiência com Deus. E se você preferir também, pode ver pelo site. Então, que Deus continue te abençoando, que seja algo especial para a sua vida, para esse tempo, e uma semana cheia da graça e do amor do Senhor. Deus te abençoe.